Boa tarde, meus irmãos. Desejo que a graça e a paz de Deus permaneça com vocês, com todos nós. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Continuamos a série de exposições do Evangelho de João. E hoje somente no verso 29. João 1, 29. Diz o seguinte a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Oremos. Nosso Senhor Deus, glorioso e poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas, também sustentador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo seu culto, que é um privilégio para nós no dia do Senhor. Obrigado pelo dia do Senhor, que é um presente que o Senhor nos deu, não como uma obra para a salvação, mas como uma obra de gratidão e amor ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Cristo, porque é por causa dele que o Senhor aceita as nossas orações e o nosso culto. Que o Senhor nos dê um culto fiel, que o Senhor nos dê muita alegria, Senhor, em te adorar, em cantar as suas canções inspiradas, Senhor. Graças ao Senhor por tudo, e que o Senhor ilumine a nossa mente, para que o nosso coração também e consciência esteja cativo ao Senhor e à sua palavra, para que a nossa vida seja transformada por meio dela. A começar em mim, Senhor, e estender aos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, continuamos hoje a nossa série A Glória do Verbo Encarnado, exposição do Evangelho segundo João, e hoje é a parte 10. Hoje é a parte 10. E o título do sermão de hoje é O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam que nós já lemos esse texto no último sermão. O sermão de número 9, passado, nós lemos do 29 ao 32, se eu não me engano. E passamos já brevemente por essa exposição, mas agora nós vamos focar no verso 29, nessa declaração do João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está acompanhando a série já sabe considerações gerais sobre o Evangelho de João. Eu faço sempre questão de repetir. Mas hoje só chamo atenção para o propósito dos escritos. E esse é o propósito do sermão também. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o motivo também desse sermão. É para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que esse conhecimento, por meio da fé, transforme a vida de vocês, transforme a nossa vida. Esse é o objetivo das Escrituras, do Evangelho de João e também desse sermão de hoje. No último sermão, nós tratamos sobre o batismo de Jesus Cristo, a partir do verso 29, e vimos como o batismo de Jesus Cristo é a unção do Espírito Santo que foi prometida, e como nós também somos participantes dessa unção por meio do batismo de Jesus, que é o batismo por excelência, é o batismo original, por assim dizer. E o nosso batismo é derivado do batismo dele. E agora, como eu disse, vamos focar só no verso 29, nessa declaração de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu proponho, queridos, nesse sermão, alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro é: você é pecador e precisa de expiação. O segundo ponto é que é necessário que o seu pecado seja pago, ou na sua condenação, ou na morte de outro, e que o seu pecado seja tirado de você. Isso é necessário. Terceiro ponto, que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para pagar pelos seus pecados. E por fim, que somente pela fé nele você pode ter a expiação e a libertação dos e pelos seus pecados. Então, partindo do início, meus irmãos, você é pecador e você precisa de expiação.
Essa declaração de João Batista, meus irmãos, sobre Jesus, ela nos ensina sobre ele. É uma declaração sobre ele. É como se eu dissesse, o irmão Reinaldo é tal e tal e tal. É uma declaração sobre ele. Ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se João Batista apontasse para o Cristo, para Jesus chegando e fala, multidão, eis o Cordeiro de Deus, olhem para ele. É sobre ele. Mas essa declaração sobre Jesus, meus irmãos, ela diz muito especialmente sobre nós. Muito, muito, muito. Somos pecadores. Somos pecadores. E essa é uma verdade universal. Todos são pecadores. Eu sou um pecador. Romanos 3, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo, citando outros salmos, Salmo 14 e outros salmos a partir daí, diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, queridos, todos herdaram a culpa de Adão. A culpa do pecado original cometido pelo nosso primeiro pai, Adão. E todos herdaram não só a culpa, mas uma corrupção tal que o pecado não é contra a nossa vontade, mas é cometido por profundo desejo e com prazer. Mesmo naquela luta de Romanos 7, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim. Mesmo nessa luta, o pecado que nós não queremos fazer, nós fazemos por profundo desejo, por um desejo íntimo que nos conduz a pecar, ainda que nós não desejamos porque sabemos que é errado. Então o pecado não é contrário à vontade. Quando pecamos, pecamos porque queremos. Pecamos porque o nosso interior deseja aquele prazer, ainda que ele transgrida a lei de Deus. Então, eis a corrupção que herdamos de Adão. Pecamos porque queremos e gostamos disso. Gostamos. O pecado dá prazer para nós. Alguns menos. Alguns, pela graça, já percebemos que não tem nada de prazer, que os prazeres são falsos, claro, mas isso é obra do Espírito. Naturalmente, nós desejamos e queremos e gostamos. Então essa é uma verdade universal. E contemplando a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos esses que nós lemos aqui, meditamos nele, especialmente no 10º, nós percebemos que como nós somos contrários a Deus e como rejeitamos ele em cada detalhe. Se refletirmos sobre cada um dos mandamentos, vamos perceber isso. Em Tiago 2:10 nos mostra isso. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2:10. Mas perceba que o apóstolo Tiago aqui ele não está dizendo que é possível guardar toda a lei e tropeçar num só ponto. Isso é uma hipérbole. Ele está indo do exagero, ainda que fosse possível, como o apóstolo Paulo falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Não é possível guardar toda a lei. Mas mesmo que fosse possível, percebam, mesmo que fosse possível guardar toda a lei, qualquer pecado nos tornaria dignos da completa ira de Deus. Mesmo um único ponto, mesmo um único pecado. De 1 milhão de pecados, um único pecado nos faria. Mas essa não é a verdade. Não pecamos só em um ponto, pecamos em todos os pontos. E por que isso, meus irmãos? Por que Tiago está falando isso aqui para nós? Porque Deus é o ofendido. Se eu cometo um pecado contra o Maicon, a gravidade é uma. Se eu cometo um pecado que é meu irmão, contra o meu próprio pai, é mais grave. Ele é o meu pai. Eu devo a ele uma honra superior. Se eu cometo um pecado contra a minha esposa e os meus filhos, é muito pior, porque eu devo cuidar e proteger deles. Eles são mais frágeis. Mas e se eu cometo um pecado contra o próprio Deus? O que não tem pecado, que é perfeito, que é justo e santo. Por isso, meus irmãos, a mínima ofensa, ela é infinitamente grave, porque ela é cometida contra Deus. Ainda que eu peque contra o meu próximo, Deus é o ofendido. Todo pecado, ainda daqui da segunda tábua, ofende a Deus diretamente.
Porque se Deus possui dignidade infinita, qualquer ofensa a ele tem um peso infinito. E somos pecadores, todos nós somos. E Deus? Como Deus se relaciona com o pecado? Deus odeia o pecado e não pode contemplá-lo. Deus odeia o pecado e não pode contemplá-lo. Abacuque 1,13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é santo, bom e tudo mais. Mas tudo ao mesmo tempo. Deus não deixa de ser perfeito para ser justo. Cada atributo de Deus é qualificado pelos outros. Ou seja, Deus é perfeitamente justo, Deus é justamente santo, Deus é bom, Deus é bondosamente santo, bondosamente perfeito, graciosamente amoroso, justamente amoroso. Todos os atributos de Deus se qualificam entre si. Então, Deus é perfeito. E o pecado, diante da ira de Deus, nos faz merecedores do imediato castigo eterno. Afinal, o salário do pecado é a morte. E Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que Deus não nos ouça. Veja a profundidade e a gravidade do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, todos os homens estão sob condenação. Ninguém foge dessa condenação sozinho. Todos os homens estão sob condenação. E há uma libertação. Há uma forma de satisfação da ira de Deus. Há uma forma de tudo acontecer com Deus cumprindo a sua justiça. Quando Deus cumpre a sua justiça, há a libertação. Ou a condenação, ou a libertação. Vamos refletir como que isso acontece. A condenação do homem, ela provém da lei, meus irmãos. A lei exige ou obediência perfeita ou punição pelo pecado. Então, dois caminhos. Ou nós obedecemos perfeitamente, à luz de Tiago 2,10, nós já percebemos isso, ou nós seremos punidos pelo nosso pecado. Gálatas 3,10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, meus irmãos, só tem dois caminhos diante de Deus, um Deus irado. Ou a ira dele é satisfeita em nós e somos punidos, ou nós obedecemos perfeitamente à lei. E Deus é justo e satisfará a sua ira, meus irmãos. Não há como fugir. Não há como fugir da justiça de Deus. Hebreus 10:30 diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Deus é justo e satisfará a sua justiça. E nós, diante desse Deus justo, merecemos castigo. Nessa vida e na vida futura também. Porque o Deus é eterno e a sua dignidade é infinita. O nosso castigo também deve ser, o que nós merecemos, é um castigo eterno e infinito. E nós temos uma necessidade também, meus irmãos, diante disso, que é de sermos reconciliados com Deus. Nós temos a necessidade de que Deus não mais nos odeie e rejeite. Bem, nós temos uma necessidade, meus irmãos, de que Deus não mais nos odeie e nos rejeite, mas nos aceite e nos receba. Nós precisamos disso, nós anseiamos por isso. Todo homem precisa e anseia de reconciliação com Deus. Mas nós não podemos salvar a nós mesmos. Afinal, nós não pecamos por um motivo externo. Eu não peco por algo que me obriga a pecar, uma força externa. Não. Você é a fonte do pecado. Você é o próprio problema. Como o problema pode ser a própria solução? Como? Que aquilo que causa o mal
pode ser a salvação e a solução para o mal causado. Não faz sentido. Então, meus irmãos, vamos para o segundo ponto. É necessário que o seu pecado seja pago, ou na sua condenação, ou na morte de outro, e que o seu pecado seja tirado de você. Nós precisamos disso, que o nosso pecado seja tirado de nós. Nós precisamos que o nosso pecado seja pago, para que a ira de Deus seja satisfeita. E surge então uma pergunta. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça de Deus? Deus está irado contra mim, pelo meu pecado. Contra vocês. Contra o homem natural. E o próprio homem pode satisfazer então a justiça de Deus? Ora, para a satisfação da justiça de Deus, nós já vimos que ele exige duas coisas. Obediência à sua lei e punição pelo pecado. Ou seja, o homem deve obedecer perfeitamente e todo pecado que existe deve ser punido. Isso é a justiça de Deus. Ele exige certa justiça de nós e ele executa a sua justiça em nós por meio da punição do pecado. Então, primeiro ponto, obediência. E o outro é a punição. Nós conseguiríamos satisfazer a justiça de Deus por meio da obediência? Não, nós não podemos. Toda obediência, ela já é devida a Deus no presente. Ou seja, eu não consigo acumular obediência. Eu vou acumular 50 anos de obediência para usar para os meus 50 anos passados. Não, porque nesses 50 anos eu devia obediência. Então, a obediência presente, ela já é necessária. O presente exige obediência. Eu não consigo usar a minha obediência de hoje para pagar um pecado passado. E além disso, mesmo se os pecados passados fossem pagos, nós continuamos pecando. Se tudo, a partir de hoje, até desde que vocês nasceram, fosse apagado, não existe mais pecado. Jesus pagou por todos os pecados de vocês. Desde antes do nascimento, desde a concepção, até hoje. Mas não a partir de amanhã. Até hoje, se todos os seus pecados fossem pagos, vocês continuariam pecando ainda. E aumentando ainda mais a sua dívida. Não basta que os nossos pecados passados sejam pagos, meus irmãos. Então nós não podemos satisfazer a justiça de Deus pela obediência e pela punição. Não podemos pela punição. Percebam, e se cada um pagasse pelo seu próprio pecado? Se eu pagasse pelos meus pecados, como Reinaldo, cada um de vocês pagasse pelos seus próprios pecados, o que ia acontecer? Todos seriam condenados eternamente. Ninguém seria salvo. Se cada pecador pagasse pelos seus próprios pecados, não haveria nenhuma libertação. Ninguém seria salvo. Somente condenação eterna. Salmo 130, verso 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? E nós vamos cantar esse salmo depois do sermão. Cantando para Deus. Se iniquidades observares, Senhor, quem há de subsistir? Quem subsistirá? Se o Senhor olhar para nós, para os nossos pecados, ninguém subsistirá, ninguém existirá. Porque, como nós já vimos, o pecado é contra um Deus infinito e merece uma punição infinita. Então percebam, não podemos pagar pela punição. Não podemos pagar pela justiça de Deus, cumprir a justiça de Deus pela punição. Porque o pecado é contra um Deus infinito e merece punição infinita. Mas se a punição for eterna, ou seja, ela nunca termina, então nunca há libertação. Então, ora, se eu vou pagar pelos meus pecados, cometidos contra um Deus infinito, eu vou pagar os meus pecados infinitamente, pela eternidade. Se é pela eternidade e nunca tem fim, nunca haverá libertação. Eu satisfaço a ira de Deus, mas eu nunca deixarei de satisfazê-la. Eu estarei sendo condenado eternamente. Isso não é libertação. Então eu cumpro a justiça de Deus em mim, mas eu não sou livre. Então não adianta, não adianta. Então, pela obediência, não. E pela punição também não. Outra coisa,
o homem então pode pagar pelo seu próprio pecado. O homem pode pagar pelo seu próprio pecado, mas eternamente, sem libertação alguma. Mas então, será que é possível pagar pelo seu próprio pecado sem morrer? Teria alguma maneira então, de não, sem a morte eterna, eu pagar pelos meus pecados? Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a resposta é não. Não há expiação ou remissão sem morte. Deve haver morte. E por isso Jesus teve que morrer. Deve haver morte para satisfação da ira de Deus e expiação pelos seus pecados. Por isso Jesus teve que morrer. E por isso ele é chamado de o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, Deus utilizou de elementos que apontavam para Jesus e sua obra perfeita. Dentre eles, o sacrifício de animais para purificação em diversas cerimônias religiosas. Nós já estudamos sobre isso quando estudamos o Quarto Mandamento, sobre a tripartição da lei, especialmente sobre as leis cerimoniais. Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinta de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então, se o sangue dos animais purificava quanto à carne, quanto mais o sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo. Então, queridos, percebam, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo não foi chamado de Cordeiro por causa dessas citadas antigas cerimônias. Deus não olhou o apóstolo João ou João Batista, olhou para Jesus e falou, poxa vida, aquilo que ele vai fazer na cruz, ou aquilo que ele fez na cruz, parece tanto com aquela cerimônia lá antiga, judaica. Não, ele parece tanto com o cordeiro sacrificado, vou chamar ele de cordeiro. Não, meus irmãos. Assim como o batismo de Jesus é o batismo por excelência e o primeiro, e todos os outros são em decorrência dele, Jesus não é chamado de cordeiro por causa dos cordeiros. Os cordeiros são chamados de cordeiros por causa de Jesus. Assim como Jesus é chamado de água da vida, não porque ele parece água, a água foi criada por Deus para representar parte do que Cristo é. O pão é chamado de pão para representar como Cristo é a satisfação de todas as nossas necessidades. Então, meus irmãos, Jesus é o Cordeiro por excelência. E em Gênesis 22, nós vemos o Cordeiro providenciado para a substituição de Isaac. Em Êxodo 12, nós vemos o Cordeiro Pascual na libertação do povo do Egito, que era morto e o sangue era passado no madeiro, nos umbrais das portas. Em Levítico, cordeiros são sacrificados diariamente em oferta pelo pecado. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro por excelência. Então não há expiação sem morte. Afinal, como nós já vimos, o salário do pecado é a morte. Se houve pecado, deve haver morte. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que pecar, certamente morrerá. Essa foi a promessa que Deus deu para Adão. O dia que comer do fruto, certamente morrerá. Então, como nós mesmos não podemos satisfazer essa justiça de Deus, seja pela obediência à sua lei, seja pela punição pelo pecado, outro precisa fazer essa satisfação da justiça, por meio da obediência e por meio da punição. Esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Outro satisfaz a justiça de Deus, por meio da obediência, por meio da punição. E esse outro, meus irmãos, não pode ser alguma outra criatura, como anjos ou animais. Será que anjos poderiam nos salvar? Ou algum animal poderia nos salvar? Não. De maneira nenhuma, alguma outra criatura poderia nos salvar e satisfazer a justiça de Deus. Por isso também esses animais, outrora sacrificados, não poderiam expiar a culpa que é do homem. Eles são meros animais.
Eles somente apontavam para Cristo Jesus, o Messias prometido, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o castigo ele é específico. Se você pecou, você morrerá. Ou seja, um anjo não poderia pagar pelo pecado que é do homem. A alma que pecou, essa morrerá. Nenhum anjo, ainda que santo e justo, poderia pagar. Por quê? A justiça de Deus, nós percebemos que ela exige que quem pecou, o homem, seja representado, então, pelo próprio homem, por um homem. Se eu não posso me salvar, então tem que ser um outro homem. Não pode ser um outro anjo, nem um outro animal, nem alguma outra criatura. Tem que ser um homem, tem que ser alguém da raça humana. E outra coisa, meus irmãos, nenhuma outra criatura também pode ser esse mediador, porque uma mera criatura é incapaz de suportar a punição eterna do Deus eterno. Nem anjos poderiam suportar a condenação eterna. Toda criatura, mera criatura, seria consumida antes que a justiça de Deus fosse satisfeita. Também porque uma mera criatura não possui valor suficiente da satisfação. Como assim valor suficiente? A redenção exige um preço de valor infinito. Por quê? O Deus infinito, nós já vimos, o Deus infinito foi ofendido. Então, o preço é um preço de valor infinito, o qual uma mera criatura não tem. Uma mera criatura não tem um valor infinito. E uma mera criatura é incapaz de regenerar o homem, renovando a sua natureza e transformando o coração. Por quê? Mesmo se uma mera criatura pudesse pagar pelos nossos pecados passados, continuaríamos pecando. Então, uma mera criatura não pode renovar a nossa natureza, meus irmãos. E outra coisa também, a nossa miséria também não consiste só na culpa pelo pecado. Vamos nos aprofundar um pouco nisso. O pecado gera em nós, queridos, culpa e corrupção. O pecado não gera somente culpa. Como vimos, a nossa natureza foi corrompida. O pecado não gera somente culpa, mas também corrupção. E a punição merecida pelo pecado gera morte e sofrimento. A punição da justiça de Deus, morte e sofrimento. Então a libertação também precisa de atender a essas 4 condições. Precisamos ser libertos do pecado com o perdão, nos livrando da culpa. O perdão, a não imputação do pecado, nos livra da culpa. Primeiro aspecto. E precisamos de ser regenerados e renovados, que vai nos livrar da corrupção. Então não basta sermos perdoados, nós devemos ser livres do pecado, livres do poder do pecado, para que nós não pequemos mais. Eis a necessidade, meus irmãos. Não basta perdão, precisamos ser transformados. E nós precisamos também de ser libertos da morte mediante o livramento da ira de Deus e a libertação das misérias da morte eterna. Então precisamos de ser livres da morte e do sofrimento eternos também, satisfazendo as 2 outras condições. Então a libertação não é só ser livre da culpa pelo pecado, isso é só uma parte, mas é a restauração da justiça, da santidade e vida eterna em Cristo, iniciada nessa vida e consumada na futura. É a restauração do relacionamento que o homem tem com Deus. Deus vinha à tarde, no fim da tarde, conversar com Adão e Eva. Essa é a salvação. É o restabelecimento e muito mais ainda. Porque é um contato, agora é um relacionamento em Cristo, muito mais profundo. Porque em Cristo Deus Pai tem todo o seu prazer. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passamos para o terceiro ponto. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para pagar pelos seus pecados. Não fique triste, meus irmãos. Já vimos como a sua miséria é profunda, assim como a minha. Mas Jesus, essa é a mensagem de João Batista. Atenção! Todo mundo, olhe, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a mensagem para vocês. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para pagar pelos seus pecados.
Nós já vimos que deve haver derramamento de sangue para a expiação dos pecados. Mas não basta também somente a morte. Percebam como é complexo. Olha até agora como é complexa a nossa miséria. E precisamos de um mediador que satisfaça a ira de Deus, a justiça de Deus, com obediência e com punição. E que o efeito em nós seja o perdão dos pecados, mas também a transformação da nossa natureza, e que nos livrará da morte e do sofrimento eternos. E que é necessário morte para remissão dos pecados. Mas não basta morrer. É ainda mais complexo. Esse mediador não pode só morrer. Não pode ser somente o morto. Como nós já vimos, esse mediador não basta ser morto, ele tem que ter em si outras condições. Esse mediador precisa ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Verdadeiro homem porque a justiça exige, nós já vimos, correspondência de natureza. Quem pecou foi o homem, portanto o mediador deve ser homem. E a satisfação exige sofrimento e morte. Deus não pode morrer e nem sofrer. Então, se Jesus fosse somente Deus, ele não poderia ser o mediador perfeito. Por isso, Jesus precisa de ser homem. Porque a satisfação exige morte e sofrimento. Deus não poderia morrer. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15, 21. E não basta ser homem. Tem que ser um homem justo. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Precisa de ser um homem, mas um homem justo. Isso porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar pelos pecados dos outros. Salmo 49, 7, 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Além disso, o mediador tem que ser um homem, porque as profecias diziam que ele seria nascido de uma mulher, da virgem, e seria da linhagem humana e da linhagem de Davi ainda. Logo, esse mediador, como verdadeiro homem, ele pode se compadecer de nós, meus irmãos. Jesus, como homem, foi tentado. E ele pode socorrer os tentados. Jesus foi tentado como você. Ele sofreu por causa do pecado no mundo e dos outros, com você. E ele se compadece de nós e dos nossos sofrimentos. Jesus, homem. Jesus conhece o motivo de cada lágrima derramada por você. Cada vez que os meninos estão doentes, Jesus conhece o motivo de cada lágrima que uma mãe derrama por isso. Ou por diversos outros motivos que nos causam tristeza. Jesus se compadece das nossas tristezas. Ele é homem. Verdadeiramente homem. E além de ser verdadeiramente homem, esse mediador deve ser verdadeiramente Deus. Ele deve suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Ele precisa de vencer a morte. Mas só Deus pode vencer a morte, ressuscitar por seu próprio poder e aplicar a redenção aos homens. Então percebam que não basta morrer, tem que vencer a morte, tem que ressuscitar. Só Deus pode ressuscitar. Outra coisa, Deus tem valor infinito. Esse mediador deve ter valor infinito. Lembram disso? Para dar dignidade infinita à satisfação da ira de Deus. Jesus tem valor infinito porque ele é Deus. O mediador tem que ser Deus para dar a devida grandeza ao sofrimento. Quem sofreu na cruz, quem foi humilhado e morto, quem teve os seus pelos arrancados na mão, quem teve uma coroa de espinhos posta na cabeça, foi o próprio Deus. Deus sofreu, Deus foi humilhado, Deus morreu. Deus morreu.
E isso aumenta a dignidade do sacrifício. E aumenta a grandeza e o impacto desse sacrifício. Naquela cruz, humilhado e morto, estava o Deus Criador. E houve trevas. E houve trevas. E também esse mediador deve ser Deus porque ele deve ser mais poderoso do que todas as outras criaturas. E porque somente o próprio Deus pode suportar o peso da sua ira. Nenhuma criatura suportaria o peso da ira de Deus. Somente nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que nos foi dado para completa salvação e justiça, é esse mediador, que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e homem justo. João 1,14, nós já refletimos, já passamos sobre esse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, só há um mediador, meus irmãos, Jesus Cristo. Porque ele é o Filho natural de Deus. E por meio dele somos adotados. Ele é o Verbo que revela a vontade do Pai. Ele é o agente da nova criação, que regenera. Ele envia o Espírito Santo. Ele cumpriu as profecias e confirmou sua missão por milagres. E ele foi designado por Deus para essa função. E Jesus nos concede essa libertação perfeita. Nós somos libertos já nessa vida, ainda que não completamente. Nós somos libertos na morte. Nós somos libertos na ressurreição e glorificação com a perfeição total, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, mas para quem é essa libertação? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o mundo? Quem é esse mundo? Seriam todas as pessoas do mundo, de todas as épocas? Como receber essa libertação de Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se mundo, meus irmãos, fosse todas as pessoas sem exceção, então ninguém seria condenado. Absolutamente todos seriam salvos. Então, mundo não significa todas as pessoas sem exceção. Mundo aqui significa um grupo específico de pessoas. O povo de Deus, o seu povo. Todos quantos o Pai o deu. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Mundo aqui significa todo tipo de gente. Todos os povos. Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Ou seja, todos sem acepção. Não todos sem exceção. Isso é o mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo tipo de gente agora pode se achegar e ser salvo por ele. Mas essa libertação essa libertação é para todo tipo de gente. Contudo, meus irmãos, há um critério específico para se apropriar dela. Quem pode ser salvo das mazelas do pecado? João 3, 36. Você que está com a sua Bíblia aberta, João 3, verso 36. Eu pergunto, quem pode ser salvo das mazelas do pecado? João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos para o quarto e último ponto desse sermão. Somente pela fé em Jesus, você pode ter expiação para o seu pecado
e libertação completa. Somente por meio da fé. João Batista anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para aqueles que estavam ouvindo e para nós hoje, lendo e ouvindo, para que nós, eles e nós, crescemos em Jesus. Mas o que então é crer? Não basta saber que Jesus realmente é Deus. Isso é óbvio. Ainda que os testemunhos de Jeová não acreditem. Isso é o que há de mais óbvio. No sermão, não lembro se foi a parte 4, eu trouxe mais de 15 citações do Antigo Testamento falando que Jesus é Deus. Que ele é chamado de Jeová, enfim. Isso é óbvio. Saber que Jesus é Deus, isso é óbvio. Ou que ele nasceu, isso é óbvio. O testemunho das Escrituras é um testemunho histórico. O testemunho dos Evangelhos é histórico. Saber que Jesus nasceu não basta. Viveu, morreu e ressuscitou. Não basta saber que Jesus é Deus. Você deve crer que Jesus não é somente Deus, mas que Ele é o seu Deus. Você deve crer que Ele não somente é Salvador, mas que Ele é o seu Salvador. Que Ele não somente é Rei, mas que Ele é o seu Rei. Que Ele fez tudo isso por você. Tudo que nós vimos até agora. Tudo que Deus fez. Tudo que Jesus fez. Foi por você. Para te dar a salvação. E te fazer ser como Ele é. Você deve confiar em Jesus para te dar a vida. Reconhecendo que você está morto em seus pecados e merece a condenação eterna de Deus. Reconhecer que não haveria salvação se não fosse por Jesus. Isso é crer, meus irmãos. Você deve confiar. Não meramente saber que Ele existiu ou que Ele é Deus, mas confiar que Ele é o Deus e o seu Deus. E que tudo que Ele fez foi profetizado, nasceu, viveu, sofreu, foi humilhado, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E Ele virá. Tudo isso você tem que acreditar e confiar que foi por sua causa. Que foi para te livrar do seu pecado. Isso é crer no Filho e ter a vida eterna. Mas se você não crê e não confia em todas essas coisas que nós aprendemos hoje, você não crê em Jesus. Mas se você crê, então você tem a vida eterna. Então você tem os seus pecados perdoados, meus irmãos. E não somente o perdão e expiação dos pecados, porque isso não bastaria, mas a regeneração. E uma transformação tamanha que agora Jesus, que te salvou, se você crê nele, Ele te faz voltar para a sua lei. Não para ser salvo, mas agora por prazer e amor e gratidão para obedecê-la. Então, confie que aquele que começou em você a boa obra a aperfeiçoará e que Jesus não te deixará ser arrebatado das suas mãos. O seu Deus, o Deus que te salvou, não te deixará se perder. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. Oremos. Nosso Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Obrigado porque por meio dele nós somos não só perdoados, mas regenerados. E essa regeneração será perfeita. Somos tão pecadores, Senhor, mas chegará um dia em que não pecaremos mais. Chegará um dia em que essas mazelas, Senhor, da nossa carne não terão poder nenhum sobre nós. Que o nosso desejo seja esperar no Senhor esse dia e desejar esse dia para os outros. Que a minha família, os meus filhos, que os meus irmãos e todos os seus anseiem por um dia, pelo dia, em que não haverá mais pecado. Graças a Deus, Senhor. Em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu oro. Tem misericórdia de nós. E eu te agradeço, Senhor, por tamanha redenção, tamanha obra que o Senhor fez em nós. Graças ao Senhor. Amém.